estarem por dentro também. Bom, então, boa noite, pessoal. Mais uma semana que está começando, né? A gente está... Bom, vocês viram que está tudo lá no portal já, né? A gente começou com a semana 11, a semana 12 e essa semana 13. Agora eu entrei nos eixos. Por que isso? Porque eu só estava dando aula para os veteranos, e os veteranos começaram antes que vocês, e daí eu fiquei meio confuso com as semanas, mas agora está nos eixos. Eu dei na semana 11, crise ambiental, na semana 12, aspectos e impactos ambientais, e agora, na semana 13, epidemiologia ambiental, né? Aliás, epidemiologia ambiental tem tudo a ver com o que a gente está passando, né, no momento, com o coronavírus, mas com outras doenças também, como dengue, chikungunya e etc. Eu vou contar umas historinhas bem legais hoje para vocês sobre essa área de epidemiologia ambiental. Semana que vem nós vamos falar de um assunto que eu particularmente amo de paixão, que é sobre resíduos, né? Resíduo talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem, que o ser humano faz em relação à questão ambiental, né? Então, semana que vem a gente vai falar sobre resíduos. Provavelmente na quinta, na sexta-feira, a aula de segunda-feira já está no portal para vocês. E tratem de se acostumar, porque o professor Klaus é assim, nunca as coisas são em cima da hora. Então, eu sempre tento colocar a aula com bastante antecedência, tá? Só avisando que a atividade de frequência das semanas 11 e 12 terminam hoje. Inclusive, eu coloquei em aviso, coloquei no Fale com o Professor. Se lembram? Vocês viram isso? Então, a atividade de frequência das semanas 11 e 12 termina hoje às 23h59. Se por acaso alguém não fez, então, por favor, pode entrar lá e fazer, tá? Como é uma atividade para ver se a pessoa, para dar presença, né, ou falta para a pessoa, tanto faz se erra ou acerta. O importante é tentar fazer, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. No meu caso, do professor Klaus, atividade de frequência faz bem à saúde. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu não vou falar mais nada do que isso, mais nada. Não vou dar outras pistas, mas atividade de frequência faz bem à saúde, tá? Faz muito bem à saúde. Opa, tem gatinho aí, a Joide trouxe o gatinho. Olha só. Joide, eu vou dar para os meus cachorrinhos, tá? O gatinho. Ontem, um cachorro meu apareceu com um gambá morto. Maior que esse teu gatinho aí, Joide. E detalhe interessante que estava sem a cabeça. Eu procurei a cabeça e não achei. Não sei onde que foi parar a cabeça do gambá, coitado. É o instinto dos animais, né? Aqueles carnívoros. Como os gatos e os cães, né? Que são hoje pets. Bom, então vamos começar. Alguma colocação até agora, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma reclamação? Não, reclamação não. Não, pode fazer. Pode fazer sem problema. Vocês estão animados? Vocês estão animados? Olha só a cara da Janeide. Não está animada. Então vamos lá, semana está começando, uma semana maravilhosa, lotada de trabalho, lotada de coisa, lotada de preocupação, lotada de problemas, né? Mas olha só que coisa boa. A gente chegou hoje, ontem à noite, 8 horas da noite, a gente estava com 449 mil e poucos mortos. Com certeza a gente já chegou a 450 mil. Eu não vi, hoje meu dia foi muito complicado, eu não vi notícias nem momento do dia. A gente chegou a 450 mil mortos. E daí, gente, nessa situação que a gente está passando agora, a economia ruim. Aqui em Curitiba, ou não sei se em Curitiba ou no Paraná, tem 1.000 pessoas na fila para UTI. Acho que é Paraná inteiro. As UPAs, que não é local para ficar doente de Covid, estão lotadas.
Sabe, a gente chegar vivo e bem já é alguma coisa. É triste falar isso, né? É bem triste falar isso. Mas do jeito que estão as coisas, a gente chegar vivo e bem já é alguma coisa. A minha esposa, final da semana passada, quinta-feira, teve a primeira dose. Ela é professora do ensino básico. Eu, como sou professor do ensino superior, não tenho comorbidade e não sou tão velho, eu ainda não tenho direito à vacina, né? Mas agora estão vacinando pessoas com comorbidade, mais novas, etc. Mas eu estou ansioso para receber a minha vacina. Eu não estou brincando com vocês. Quando eu levei a minha mãe para vacinar, que tem 81 anos, saíram lágrimas dos meus olhos. Saíram lágrimas dos meus olhos. Eu acho que vai sair a mesma coisa quando eu for vacinado. Eu vou. Semana passada tomei vacina para gripe, né? Que a gente já tem que começar a se preocupar com isso, que é um vírus parente do SARS-CoV-2, não é da mesma família, mas é muito, muito próximo, tá? Tem todos esses problemas que a gente está passando, se a gente está aqui assistindo uma aula, discutindo um assunto, é porque a gente está conseguindo enfrentar tudo isso e ganhar de tudo isso daí que está chegando, né? Eu sempre falo, são 45 mil pessoas, 45 não, 450 mil pessoas, 450 mil almas, 450 mil amores, né? 450 mil queridos e queridas, que ninguém nunca vai substituir. Prof, Fale. hoje para mim foi um dia muito difícil mesmo, porque como você falou, hoje nós sepultamos um amor nosso, meu último tio, que era muito amado por todos, pegou Covid e não resistiu, 2 e pouco da manhã ele faleceu. Então hoje para mim foi um dia muito difícil, muito mesmo, por não poder estar lá, por não segurar a mão dele na pior hora, enquanto que ele segurou a do meu pai enquanto falecia. Não, ele faleceu sozinho, faleceu sofrendo. Então, hoje para mim foi um dia de muita tristeza, porque foi bem difícil mesmo. Eu acredito, Lenir, sinto muito, nossos pêsames, acho que da turma inteira, para você, para tua família. Obrigada. E como eu estava falando, né? Não é só um número, gente. Não é só um número. São 450 mil amores, 450 mil almas que, disparado, a grande maioria delas poderia ter sido evitada, né? A perda da grande maioria delas. Um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, eles tinham feito um estudo no ano passado ainda dizendo que o Brasil chegaria a junho com 450 mil mortos. E a gente chegou em maio com 450 mil mortos. Eles atualizaram o estudo e eles estão falando que o Brasil vai chegar a setembro com 750 mil mortos por Covid-19. Então, está atingindo cada vez mais pessoas próximas a gente, como é o caso da Lenir. Sinto muito, Lenir, eu sei como é perda de um parente próximo, né? Não tenho mais avós há muito tempo. Já perdi meu pai. Não tenho mais tios. A minha mãe foi a única da geração dela que sobrou. Meu pai era filho único. Então é sempre duro uma perda, independente do motivo, né? Independente do motivo, é sempre duro uma perda, né? Bom, vamos lá, gente. Então, vamos nos cuidar, por favor. Eu quero continuar vendo vocês aqui. Quando a gente voltar no presencial, eu quero que vocês me parem no corredor e digam: ó, professor, tive aula remota com o senhor, professor. Né? Eu quero continuar vendo vocês bem e felizes, principalmente. E, nossa senhora, eu acho que o Leandro está com frio, gente. Leandro, meu Deus, Leandro.
Nossa Senhora! Brincadeira, Leandro, brincadeira. Eu não estou com cobertor aqui porque vai ficar meio ruim o professor ficar com o cobertor, né? Mas vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos seguir em frente e ver mais um assunto muito interessante, que, aliás, independente, isso faz parte da nossa matéria, mas independente de vocês serem de psicologia, eu acho que esse assunto, epidemiologia ambiental, todos da área da saúde, todas as profissões da área da saúde deveriam entrar muito bem. Não só a epidemiologia geral, que daí dá mais atenção ao ser humano em si, mas a epidemiologia ambiental. Eu comentei já com vocês que eu tenho uma missão aqui nessa disciplina. Eu tenho uma missão, eu considero que seja uma missão minha, que a gente tem que começar a educar os profissionais da saúde a não verem só a pessoa, não serem só antropocentristas, mas verem o que acontece em volta das pessoas. Esse processo, saúde e doença, é um processo que algumas vezes acontece só na pessoa, mas a maioria das vezes ela vem de fora para a pessoa. E daí que entra a tal da epidemiologia ambiental. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, vamos ver se dá certo aqui. Daqui a pouco vocês devem estar vendo, só mais um instante. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Alguém me avisa, por favor? Sim, estamos vendo. Sim. Tá, ótimo. Então a gente vai falar essa semana. Olha, gente, isso é tão legal que eu queria falar assim, um mês de epidemiologia ambiental, mas infelizmente não dá para falar tanto tempo sobre esse assunto maravilhoso que é a epidemiologia ambiental. Deixa eu pegar a minha caneta aqui. O professor Klaus está ficando cada vez melhor, se o computador ajudar, né? Está ficando cada vez melhor não está ajudando o computador. Em usar a caneta aqui. Daqui a pouco já pegar uma linha mais grossa, ótimo. Então, epidemiologia ambiental. Oh, não está ficando bom, não. Epidemiologia ambiental. Mas o que é epidemiologia? Vamos começar com epidemiologia, depois a gente entra com a questão ambiental. Como pensar a questão ambiental? O professor Klaus gosta muito da etimologia das palavras. O que é a etimologia das palavras? É o que significa aquela palavra. Então, epidemiologia significa alguma coisa. Ela deriva de um outro idioma. Nesse caso, é do grego. Epi significa sobre, demos significa povo e logos significa estudo. Então, é o estudo sobre o povo. A gente pode dizer, a grosso modo, que epidemiologia é a ciência do que ocorre sobre o povo, né? É claro que quando você fala desse jeito, qualquer coisa que eu vá estudar, por exemplo, a política, educação, é epidemiologia. Essa é a origem da palavra. Mas como a gente usa, a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha, eu queria que vocês começassem as ideias. Quando vocês verem uma palavra diferente, vão atrás da etimologia da palavra, da origem da palavra. Daí vocês vão entender muito melhor. Olha aqui, ó. Estudo sobre o povo, epidemiologia. Então eu começo a pensar, opa, nós vamos estudar o povo, nós vamos estudar o que ocorre com o povo. E daí a gente entra mais detalhadamente. Essa relação, esse processo saúde e doença, ele já teve várias teorias em cima dele. Como ele ocorre, por exemplo? Como que se dá esse processo saúde e doença? Lá no final, de meados do século XIX até meados, início do século XX, então de 1800 e pouco a 1900 e pouco, era muito forte o que a gente chama de teoria unicausal. O que é essa teoria unicausal? Uma coisa causa a doença no processo saúde e doença.
Por isso é unicausal. Uma, causal, causa. Então, entre 1800 e pouco, 1900 e pouco, era muito em voga, era muito comum quando um médico, quando as pessoas pensavam em doença, pensava assim, olha, uma coisa vai causar esta doença. Então, por exemplo, um agente biológico, uma bactéria, vírus ainda não se conhecia, mas uma bactéria, por exemplo, um fungo, algum parasita. Então, uma coisa provoca a outra. Um agente biológico provoca uma doença. Essa é a teoria unicausal. Mas com o passar do tempo, eles começaram a notar que nem todas as doenças seguiam essa lógica no processo saúde e doença. Então, algumas vezes parecia que tinha mais coisas envolvidas. E daí veio o que a gente chama de teoria multicausal. Na teoria multicausal, você até pode ter um agente biológico principal, mas ele depende de uma série de outros fatores em volta dele. Se não tiverem esses fatores, esse agente biológico, por exemplo, não tem como causar uma doença no ser humano, por exemplo. A ideia a gente pode colocar para outros animais, para plantas e etc. Então, a partir do século XX, começaram a surgir novos problemas, se desenvolveu a teoria de risco, a teoria ecológica, regras básicas para pesquisa. Aí veio a tal da epidemiologia. Ela veio exatamente na esteira da ideia que, apesar de eu ter um agente biológico só, vários fatores em volta desse agente biológico poderiam causar a doença. Não era sempre que acontecia isso, mas eu tinha que ir atrás de alguma explicação. Surgiu então a teoria multicausal. O conhecimento do ser humano foi aumentando cada vez mais. E daí a gente pode ver um período aí a partir dos anos 60, onde que teve a afirmação de métodos e técnicas de laboratório, né? A inclusão de novas variáveis. Quando veio a computação, por exemplo, apesar que naquele tempo os computadores eram meio arcaicos ainda, mas eles permitiam a gente fazer o que chamamos de modelagem, modelos de análise, etc. E a gente começou a desvendar tudo o que ocorre. E daí a epidemiologia entrou com bastante força. Mas o que é essa tal de epidemiologia? Tem o Quayle e Goldman, em 2003, eles fizeram um conceito, nossa, bem legal, é a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, né, claro, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, os danos que ela causa à saúde e eventos associados à saúde coletiva, a partir daí, propondo medidas de prevenção, controle e erradicação de doenças e também fornecendo indicadores que dessem algum suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. A gente só chegou a isso por causa da teoria multicausal. Quando a gente começou a ver que vários fatores eles se juntavam aos agentes biológicos para causar um problema. Não é só agente biológico, a gente vai ver daqui a pouco, agentes físicos, agentes químicos também. Ah, professor, tá, bonito esse conceito aí, mas explica melhor isso daí. Então, a gente chama de epidemiologia quando a gente estuda o processo saúde e doença na sociedade humana. Como esse processo saúde e doença ele se distribui dentro da sociedade, quais são os grupos mais afetados, menos afetados, etc. E os fatores determinantes das enfermidades. Por que as pessoas pegam essa doença? O que ajuda elas a pegar essa doença? A gente também estuda na epidemiologia o que essas doenças provocam no ser humano e outras coisas que podem ocorrer, que a gente chama de eventos associados à saúde coletiva, como um todo. A partir do momento que a gente sabe tudo o que ocorre, qual é a doença, como ela se distribui, quais são os fatores dominantes para ela se distribuir, para ela proliferar, quais são os danos à saúde, etc.,
A partir daí, a gente pode sugerir dentro da epidemiologia como fazer a prevenção, o controle e a erradicação. E também fornecer indicadores. Indicadores são informações que nos vão deixar a par de qual nível que está aquela doença. Com esses indicadores e essas medidas de prevenção, controle e erradicação, a gente pode fazer o planejamento, a administração e avaliação das ações em termos de saúde coletiva. Vamos pegar o caso da nossa pandemia atual, né? Pelo menos alguma coisa boa a pandemia traz. Servir de exemplo, né? Como que ficaria caracterizada a epidemiologia dentro da Covid-19? Então, eu vou estudar como que o SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a Covid-19, ele se distribui, como ele passa de pessoa para pessoa. Quais são os grandes fatores que fazem com que ele passe mais rápido ou não? Por exemplo, ficar perto, já ele sai nas gotículas, né, da nossa boca, então ficar perto, ou ele fica em objetos, você encosta, coloca a mão na boca, no nariz, etc., para ele entrar pelo aparelho respiratório e assim por diante. Daí eu vou estudar, dentro da epidemiologia da Covid-19, quais são os danos à saúde, né? Então, por exemplo, afeta o pulmão, perde o paladar, a capacidade de cheirar alguma coisa e assim por diante. A partir disso, com esse conhecimento bem sedimentado, eu posso dizer, olha, para evitar a Covid-19, use máscara, passe álcool, tome vacina. E eu vou fornecer indicadores para mostrar qual o nível que está, né? Aqueles que a gente vê todos os dias. Novos números, novo número de casos, novo número de mortes, por cidade, por estado, pela nação, a média móvel de casos, a média móvel de mortes, né? E assim por diante. Então, tudo isso daí que eu falei até agora vai servir de suporte, de subsídio, para que a gente possa fazer políticas públicas de controle à Covid-19, né? Aliás, falando nisso, hoje teve um congresso internacional, se não me engano, da OMS, onde que o nosso ministro da Saúde falou, e ele falou que o Brasil está sendo um exemplo de combate à Covid-19 e que o governo brasileiro, ele tá gravado isso, né? Que o governo brasileiro, ele atua fortemente para mostrar as medidas de prevenção, controle e erradicação, né? Tá? Tudo bem, nós acreditamos. Que tipos de epidemiologia existem? Pô, vocês podem começar a pensar assim, se eu estou trabalhando com processo de saúde e doença, como que ele ocorre? Então, isso pode ser em vários casos diferentes. É o que a gente chama de epidemiologia social, clínica, moderna, ocupacional, molecular, farmacoepidemiologia, epidemiologia hospitalar. Etnoepidemiologia é bem legal, porque existem algumas doenças, são poucas, mas que elas estão ligadas muito à etnia das pessoas. Então, pessoas brancas, por exemplo, que nem eu, assim, eu não sou branco, né, gente? Eu sou transparente, né? Eu não posso sair e pegar sol porque eu morro de câncer de pele, né? Então, isso é uma etnoepidemiologia. Ah, mas negros também podem ter câncer de pele? Pode, mas são extremamente raros os casos. Como os negros têm outras doenças que brancos não têm, que asiáticos têm, que outros não têm, e assim por diante. Essa é a etnoepidemiologia. E o que nos interessa na aula de hoje, né, é a epidemiologia ambiental, né? A gente vai estudar como se dá o processo de saúde e doença nos animais? Não. Quando a gente fala epidemiologia, a gente está falando basicamente de ser humano. Dá para estudar epidemiologia entre animais, mas aqui a gente está falando basicamente de seres humanos, né?
E assim, eu até coloquei uns textos aí, gente, mas não se preocupem, eu vou conversar com vocês sobre isso, né? O que é epidemiologia ambiental, essa tal de epidemiologia ambiental, né? A gente pega, basicamente, pode falar. Alguém tem dúvida? Nada. Então, a gente pega tudo aquilo, esses instrumentos, os métodos que a epidemiologia tem e coloca em termos de vigilância ambiental. É basicamente o seguinte, a gente tenta saber como as doenças funcionam, como chegam ao ser humano, como atacam o ser humano nessa relação ambiente-saúde. Saúde humana, no nosso caso aqui específico, saúde humana. Professor, como assim? A gente tenta saber quais são os fatores do meio ambiente que fazem com que uma doença se alastre mais, ou que uma doença seja mais forte, que ataque mais, que mate mais, e assim por diante. Então, a gente pega fatores de risco, vou pegar aqui a caneta, a gente pega fatores de risco como físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos, psicossociais e assim por diante, e a gente estuda como esses fatores de risco atuam ou no aumento da doença, ou na maior disseminação da doença, ou na diminuição da doença, e assim por diante, todas as possibilidades possíveis. Na verdade, o que a gente faz? A gente estuda como as características do ambiente interferem no estado de saúde da população. Pode ser com agente químico, pode ser com agente biológico, pode ser com agente físico. Tanto faz a origem da doença. Mas a gente estuda como as características ambientais fazem com que essa doença aumente ou diminua a sua disseminação. Ela seja mais mortal ou seja menos mortal. E assim por diante. E com isso, obviamente, os efeitos adversos à saúde humana. Tá? Não é tão difícil imaginar isso. Mas por que a gente faz isso? É lógico que desde que o ser humano existe uma relação, um processo saúde e doença que tem muito a ver com o que ocorre no ambiente em volta dele. Mas de algumas centenas de anos para cá, a gente tem feito com que essas características presentes no ambiente sejam cada vez mais fortes para atuar no processo saúde e doença. Por exemplo, pessoal, a gente está no computador aqui, estamos em casa, estamos no apartamento, temos carro. Tudo isso foram criações do ser humano ao longo do tempo. E para criar tudo isso, a gente precisou extrair matéria-prima de algum lugar. A gente precisou transformar isso daquele estado bruto para um estado que pudéssemos aproveitar. E a gente começou a consumir isto. É lógico que depois do consumo a gente joga fora. E se a gente começar a pensar em cada uma dessas etapas, a gente vai ver que tem uma série de riscos aí para a saúde do ambiente e para a saúde humana também. A gente tem que se lembrar que todo esse progresso tecnológico, ele não atinge só as pessoas que trabalham nas fábricas, nas minas, etc. Eles atingem toda a população. Um dos exemplos é esse número gigantesco de substâncias químicas que são lançadas todos os anos pelo ser humano, que são criadas, que são utilizadas, novas, né? Que são utilizadas todos os anos para o ser humano. O pessoal pensa assim, não, isso daí é agrotóxico. Eu não estou falando só de agrotóxico, e a gente tem muitas moléculas novas que são lançadas todos os anos como agrotóxicos. Mas vocês já pensaram no perfume que vocês usam? Já pensaram no desodorante que vocês usam? Já pensaram em todas as substâncias que vocês usam todos os dias? Cada vez mais lançam novas químicas no ambiente. Por ano, o ser humano
ele lança centenas de milhares de substâncias novas que não existiam antes no meio ambiente. E isso é um complicador. Sabe por quê? A gente vai lançando substância nova, sem saber antes o que essas substâncias provocam no meio ambiente. Ou provocam mesmo na saúde humana. A gente faz alguns testes, mas não os suficientes. Testes suficientes, né? Então, por isso que a gente fala a velocidade com que são introduzidas novas substâncias químicas no mercado, e eu não estou falando só de agrotóxico, mas tem agrotóxico também, né? Óbvio que tem bastante. Não é acompanhada pelo conhecimento que a gente tem da própria substância. Por exemplo, a toxicidade dessa substância ao ser humano e ao ambiente, que daí a gente chama de ecotoxicidade. Mesmo se a gente pegar aquelas substâncias que a gente já conhece, poucas delas são estudadas. Então, agora, por exemplo, eu vou começar com 2 TCCs estudando o efeito de 2 antibióticos sobre um tipo de planta. Então, a gente vai lá nos laboratórios Ana Andrade e tal, vai fazer esse trabalhinho. Isso se chama ecotoxicologia. Por que eu decidi fazer isso? Porque para aqueles 2 antibióticos não tem esse tipo de estudo. E são antibióticos que já existem há muito tempo no ambiente, tá? E pior ainda, quando é usado em dose baixa, a gente não conhece nada do que pode acontecer, principalmente o efeito crônico. Efeito crônico é aquele que vai ocorrendo ao longo do tempo. Se toda vez eu liberar uma dose baixa no ambiente, mas dose baixa não faz quase efeito. Pode até ser, não sei, temos que estudar. Mas se a gente liberar o tempo todo doses baixas, efeito crônico, será que não tem problema? Então, o pouco estudo que a gente tem dessas substâncias, os efeitos crônicos a longo prazo que elas podem provocar, são motivos que fazem com que essas substâncias de origem química tenham um risco cada vez maior e que é importante estudar este risco. A gente não sabe o que acontece. Outro caso para a epidemiologia ambiental são os agentes biológicos, né? As doenças todas que a gente está vendo agora, começa pelo SARS-CoV-2, no Covid-19, vai para Zika, dengue, chikungunya, malária, febre amarela e muitas outras que existem por aí. A água que vocês tomam é realmente segura? Será que a água que a gente toma não pode trazer mais agentes biológicos? E quais são as condições ambientais que fazem com que todos esses agentes biológicos eles se mantenham e proliferem no meio ambiente? Gente, tudo isso daí a gente tem que começar a pensar. E isso pode trazer sérios problemas para a saúde humana. E é por isso que a gente tem a chamada epidemiologia ambiental. Agora, gente, tem uma coisa, eu adoro esse slide aqui, acho que mais um ainda. Eu adoro para demonstrar uma coisa muito importante na epidemiologia ambiental. É a chamada interdisciplinariedade. Eu vou interromper o compartilhamento, que eu quero explicar uma coisa antes para vocês. Pessoal, eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar, volta e meia aparece na TV, uma das maneiras de você garimpar ouro é usando mercúrio. Já viram isso? Mercúrio. O mercúrio é interessante, né? Eu sou das antigas, então, quando eu era criança, a gente não cuidava tão bem dos dentes. Eu tinha várias cáries, ia o tempo todo no dentista. E eles faziam uma amálgama, cor prateada, aquilo tinha mercúrio dentro. Ainda se usa até hoje, tá? Mas hoje em dia mais polímeros, né? Inclusive eles usam um laserzinho para acelerar o endurecimento polímero e tal.
Ah, professor, ele não faz mal para deixar no dente? Não, ele fica bioindisponível, ele fica preso ali dentro do mercúrio. Mas eu me lembro, nunca mais esqueço, eu tinha pavor de dentista, né? Até hoje, o meu dentista atual já fez cada coisa comigo. Se eu for contar aqui para vocês, vocês vão ficar abismados. Eu já senti dores incríveis, incríveis. E eu tenho boa resistência à dor. Mas eu me lembro quando eu era pequenininho, eu com medo de ir no dentista, daí a dentista, para para me distrair, né? Ela pegou e me deu um pouquinho de mercúrio e colocou assim na mão. Vocês já viram mercúrio? Já viram? Ele é um metal que a temperatura ambiente ele é líquido. É bem interessante. Tanto que para fazer amálgama de dente, eles têm que misturar com outras coisas, né? Daí forma um composto à base de mercúrio. Senão ele não endurece. Né? E o mercúrio tem uma temperatura de volatilização muito baixa. Volatilização é quando ele passa de um estado para outro, né? No caso, estado líquido para o estado gasoso. Isso é volatilização. Ele se volatiliza. Então, com temperaturas muito baixas, 200, 300, 400 graus, ele já está volatilizando. Nenhum outro metal é assim. Por exemplo, o ferro, ele precisa acima de 1000 graus para começar a volatilização. E assim por diante. E o mercúrio tem uma temperatura de volatilização bem baixa. Mas por que é usado muito mercúrio no garimpo? Então, o que acontece? Vocês sabem que os caras vão lá e bateiam, né? Eles usam uma bateia, uma panela, sei lá como que é. Não sei como definir para vocês, é uma panela assim, né? O ouro, ele tem uma densidade muito diferente do resto. O ouro é muito denso. Então, quando eles vão batear, colocam um pouco de água, fazem assim, o material mais leve sai pelo efeito da força centrífuga, tá? Ele sai, eles ficam fazendo assim, rodando, e o material mais leve vai saindo. E o material mais pesado, ele fica no fundo da bateia, né? Só que, mesmo que o cara seja ótimo fazendo a bateia, ele não vai conseguir tirar tudo. Daí eles usam subterfúgio, eles usam um atalho. Eles jogam mercúrio ali, e o mercúrio tem uma grande afinidade por ouro. Então o mercúrio faz um composto com ouro, porque o ouro vem ali em grãos. Ah, aqueles negócios de achar pepita de ouro, isso, gente, foi século XIX. Ninguém mais acha pepita de ouro, tá? O ouro tudo hoje é em grão, grãozinho, algumas vezes bem fino, né? Você só consegue reconhecer quando tem muitos grãos e daí ele fica meio amarelado. Mas mesmo assim é difícil tirar. Ah, mas tem bastante grãos. Mas é que ele tem outros grãos aí no meio, né? De outras rochas e tal. Então, o que eles fazem? Eles jogam mercúrio ali. O mercúrio ele tem uma afinidade muito grande com o ouro e eles formam um composto. E só o mercúrio e o ouro. Daí, como o ouro estava em grãos e o mercúrio, assim, umas bolotinhas, forma esse composto, eles pegam e conseguem tirar. Mas, professor, daí eles vendem ouro com mercúrio? Não. Daí eles pegam maçarico. Como o mercúrio tem uma temperatura de volatilização muito mais baixa do que o do ouro, o mercúrio volatiliza. O mercúrio vai para o ar. E o ouro fica. Daí eu tenho ouro quase 100%. É um ouro 98%, 99%. Daí depois tem outros caminhos de refino que fazem ouro praticamente 100%. É muito difícil obter ouro 100%, mas 99,98% eles conseguem, né, de pureza. Mas então, olha só, eles jogaram mercúrio ali junto com os grãos de ouro, fez uma ligação muito forte, conseguiu tirar, e daí eles separam o mercúrio do ouro com maçarico. O mercúrio volatiliza, vai para o ar e o ouro fica, né? É assim que eles usam nos garimpos. É proibido usar, hoje é proibido usar mercúrio a céu aberto. O que significa isso? Que tem maquinazinhas onde que você coloca, mistura mercúrio e ouro, coloca o maçarico ali e ele capta o resultado da volatilização. Inclusive, tem alguns modelos que liquefazem de novo o mercúrio para poder aproveitar o mercúrio de novo.
mas ainda tem gente que usa céu aberto, lá no interior da Amazônia, por exemplo, onde que não tem fiscalização e etc. Uma vez eu fui num congresso de ecotoxicologia na Suécia, e eu encontrei um professor da USP que há 30 anos estudava esse caso de epidemiologia do mercúrio lá na floresta amazônica. E ele me contou um negócio assim, Klaus, se parar hoje 100% uso, a gente ainda vai ter problema com mercúrio por uns 200 ou 300 anos. Ainda vai ter. Não só pela persistência do mercúrio no ambiente, mas pela quantidade de mercúrio que já foi utilizado, né? E o mercúrio vale muito pouco, então eles têm que limpar o ouro de qualquer jeito. Bom, explicando isto, agora vocês entenderam como que é o ciclo, vamos falar um pouquinho mais sobre a tal da interdisciplinariedade, né? Por que o professor está falando isso daí? Então, vamos pegar aqui de novo. Daqui a pouco vocês vão... acho que vocês já devem estar vendo. Então, por que eu estou falando isso, né? Então, eu citei aqui o estudo Câmara e Colaboradores, 2000, para avaliar a exposição e efeitos causados pelas emissões atmosféricas de mercúrio metálico. Nesse caso, não era do garimpo, mas das lojas que comercializam ouro. Então, é assim, o garimpeiro, ele faz esse processo a céu aberto, lá no garimpo, no rio, e daí ele não consegue tirar todo o mercúrio, ele leva para a loja, vai ganhar o dinheirinho dele, né? E o cara da loja faz o mesmo processo de novo, tá? A céu aberto. Então, como eu falei, no processo de extração de ouro, uma formação de amálgama, uma mistura do ouro com mercúrio metálico. Daí, esse amálgama é queimado com maçarico, o mercúrio é perdido para o ambiente, libera, né, o mercúrio para a atmosfera, e depois da atmosfera ele vai para vários lugares diferentes. Então, ele pode ser depositado daí da atmosfera para o solo, da atmosfera para a água e assim por diante, tá? Este ouro do garimpo ainda contém 3 a 5% de mercúrio. Então, quando o garimpeiro leva para a loja, o cara da loja precisa colocar o maçarico em cima de novo. E daí vai liberar mais mercúrio, tá? Então, o Câmara e colaboradores, eles queriam saber, ou eles queriam imaginar, como que a gente pode estudar todos esses efeitos dentro do que a gente chama de epidemiologia ambiental. Então, só para mostrar como a epidemiologia ela é interdisciplinar, eles tinham que usar um meteorologista. Por quê? Quando o ouro, o amálgama, a mistura ouro e mercúrio é queimada, o mercúrio volatiliza e vai para o ar. Daí vai para onde? Então, eles precisavam usar um meteorologista para ver a direção dos ventos. Eles precisavam usar um engenheiro ambiental, ou um agrônomo, ou um geólogo, tanto faz, mas que eles pudessem ver até onde o mercúrio ia e se depositasse no solo. Então, o mercúrio vai para o ar e daí desce para o solo. Eles precisavam, no estudo deles, um nutricionista. Por que isso? Porque lá na Amazônia, a grande maioria das pessoas tem como base da alimentação peixes pescados ali no rio. Mas esse mercúrio está dentro do rio também. Eles precisavam um biólogo especialista em peixes, um ictiólogo. Ictiólogo é aquele que é especialista em peixe. Por quê? Ele precisava saber quais os peixes que eles iam analisar para ver se tinha mercúrio. Eles precisavam de um dentista, de odontólogo. Por quê? Como eu ainda tenho até hoje amálgama à base de mercúrio. Não tem nada a ver com a contaminação de mercúrio pela extração de ouro. E, finalmente, eles precisavam de um médico, um clínico geral, neurologista, nefrologista, pediatra e assim por diante, para fazer os exames clínicos nas pessoas afetadas.
Então, olha só, um simples caso tem uma complexidade imensa de situações que a gente precisa começar a estudar. E isso aqui entra a epidemiologia ambiental. Quais são os fatores do ambiente em volta que vão afetar aquela população? E isso vem basicamente da complexidade das situações de risco, né? Complexidade de tudo que ocorre. Então, olha, por exemplo, eu tenho que estudar o poluente. Qual tipo de poluente é a fonte, concentração, poder de volatilização, odor, local, dispersão, período de ocorrência, estado físico, cinética, ambiental, dispersão, tipo de solubilidade, transformação, persistência ambiental, vias de... Blá, 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 e tudo isso daí. Eu tenho que começar a estudar o poluente. Eu tenho que começar a estudar como que eu vou coletar, como eu tenho que começar a pensar como eu vou estudar o poluente. Por exemplo, frequência da ocorrência, persistência no ambiente, capacidade de biotransformação. Eu tenho que começar a pensar nas características do ambiente. Condições hidrológicas relativas à água, geológicas, topográficas, meteorológicas, os compartimentos ambientais, temperatura, vento, umidade, permeabilidade do solo, drenagem, concentração populacional, vegetação e assim por diante. Eu tenho que começar a pensar nas pessoas. Qual a população exposta? Qual é o sexo? Qual é a idade média? Qual é a suscetibilidade individual? Existem grupos especiais, por exemplo, mais predispostos àquela doença provocada por aquele agente ambiental? O estado nutricional, porque o estado nutricional ele vai dizer muito se aquela pessoa tem mais ou menos resistência. A raça, a escolaridade, características socioeconômicas, ocupação, padrão de consumo, hábitos, doenças pré-existentes e assim por diante. Eu tenho que começar a estudar uma série de fatores. Uma pessoa, por exemplo, que apresenta um bom padrão de condição de vida, boa alimentação, acesso à informação, ela teoricamente tem menor risco de exposição. Então, prestem atenção, teoricamente, ela tem menos chance de ter aquela doença. Mas e outros grupos? A gente viu no SARS-CoV-2 agora, Covid-19, começou com pessoas mais velhas, tanto que a vacinação foi primeiro para pessoas mais velhas, né? Com maior risco de, se ter a Covid-19, o próprio organismo não aguentar. Mas depende da doença, um grupo de maior risco pode ser, por exemplo, crianças, né? Podem ser gestantes, né? Só de exemplificando, um grande número de substâncias químicas atravessam a barreira placentária e podem causar lesões. Aliás, deixa eu até sair aqui. Hoje eu vi um caso em Santa Catarina de uma médica que tinha tomado a vacina durante a gravidez, Coronavac, e houve transferência placentária de anticorpos. Alguns estão fazendo assim, devem ter ouvido desse caso, né? Mas a partir da vacina. Tem um outro caso nos Estados Unidos que a mãe, durante a gestação, teve Covid-19, desenvolveu anticorpos, também houve transferência placentária. A origem foi diferente. Uma foi por causa que teve a doença, formou anticorpos, e outra porque tomou a vacina e formou anticorpos. Mas os dois casos teve transferência placentária. Então, dependendo da substância ou da doença que a gente está estudando dentro da epidemiologia ambiental, pode ter transferência placentária. E daí a gente tem um grupo de risco. Então, a gente tem que começar a pensar tudo isso. Vocês estão percebendo a importância de ver o que está acontecendo em volta das pessoas, para daí começar a definir qual é o problema da pessoa? Isso é epidemiologia ambiental. Vamos voltar aqui com o nosso compartilhamento, daqui a pouco vai entrar para vocês. Gente, até problemas
Daqui a pouco deve estar entrando para vocês. Ué. Agora, deu um aviso aqui. Até problemas, gente, ligados à infraestrutura do setor de saúde, né? Recursos humanos, equipamentos, apoio laboratorial, programas de prevenção e controle, reabilitação, seguridade social. A gente está vendo isso no Covid-19. A gente está com um problema sério de infraestrutura no setor de saúde, né? Então, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, diversas origens, desde no caso do desenho do estudo, até as recomendações visando a proteção à saúde humana, né? E a epidemiologia ambiental faz exatamente isso, gente. Ela formula hipóteses, cria hipóteses, ideias, probabilidades a respeito da relação de causa e efeito sobre o impacto das condições ambientais na saúde do ser humano. A epidemiologia ambiental estuda como tudo que acontece em volta das pessoas facilita ou dificulta a chegada de uma doença naquelas pessoas. Então, é a tríade ecológica, né, aqui cabe bem a epidemiologia ambiental, a tríade ecológica de Livell e Clark, agente, ambiente e hospedeiro. No nosso caso aqui, por exemplo, é o ser humano, né? O hospedeiro. O agente pode ser um organismo, por exemplo, um fungo, uma bactéria, um vírus, pode ser uma substância química ou um fator físico, por exemplo, temperatura e assim por diante, tá? Então, pode ser várias coisas. E o ambiente? Como que age? É isso que... gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É que deu uma pane no meu computador por uns 2 segundos aqui. Desculpa. Então, o ambiente, é isso que a gente quer saber. Como que o ambiente atua nessa ligação entre o agente e o hospedeiro? Quais são as influências? São mais fortes, são mais fracas e assim por diante. Professor, o senhor falou umas coisas legais e tal, mas não estou entendendo. Vamos dar exemplos, então. Vamos discutir um pouco de exemplos. Doenças relacionadas com resíduo sólido. Doença relacionada com lixo. Tem? Claro que tem. Vinculada pelo ar. Quando eu queimo plástico, por exemplo, sai uma série grande de substâncias, inclusive cancerígenas. Queimo borracha, espuma, tudo isso provoca gases tóxicos que causam dores de cabeça, náusea, distúrbios respiratórios e assim por diante. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, que eu quero contar uma historinha do professor Klaus. As famosas historinhas. Os meus alunos que já passaram por mim, eles falam as historinhas do professor Klaus. Em 2015, eu tinha um trabalho junto com a Embrapa e uma universidade no interior de Gana, na África, em Suniane. É uma cidadezinha não, uns 200 mil habitantes, no interior lá de Gana. Gana é um país vizinho da Nigéria. E eu fui para lá, uma pesquisadora aqui da Embrapa, né? Foi muito legal, porque a gente desce em Accra. Accra era a antiga capital de Gana, agora a capital mudou um pouco para o interior, e Accra é o único aeroporto internacional que tem em Gana, grande aeroporto, e ela tem 9 milhões de habitantes. E Gana é conhecida como um país por receber o lixo dos outros, principalmente o lixo eletrônico, tá? Computador velho, etc. Isso é um outro problema, tem até um acordo internacional, o Acordo da Basileia, sobre o movimento transfronteiriço de resíduos, mas isso dá uma aula inteira se vocês um dia quiserem discutir. Mas Accra recebe muito computador velho. Da onde? Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, etc. Aqui do Brasil, não. Por que eles mandam para lá? Eles dizem assim, olha, a gente está ajudando os países mais pobres, mandando computadores para eles. Daí eles podem aproveitar computadores.
Gente... vocês estão me vendo agora. Deu um outro crackzinho no meu computador aqui. Mas vamos lá. Só que os computadores não são passíveis de uso. Não dá. Eles estão quebrados mesmo. Os caras lá só usam como... os que exportam para Gana, é só como desculpa. Mas, na verdade, é lixo. Eu passei muito por Accra. A cidade extremamente pobre. Tem pouquíssimos enclaves ricos. Pouquíssimos. Mas assim, a cidade é uma favela só, 9 milhões de habitantes, uns 8,5 deve ser favela. Então pense em favela do Rio, Accra é umas 1000 vezes pior. O Rio de Janeiro parece assim, as favelas do Rio, de São Paulo, mesmo de Curitiba, parecem assim a sociedade riquíssima perto do que tem em Accra, em Gana. Você passa pela cidade, você vê assim, fumaça, sendo o tempo todo, fumaça. Eu estava um dia no hotel, conversando em português com a minha colega, e eu falando assim para ela, escuta, você não sentiu um cheiro muito forte? Não é um cheiro de podre ou alguma coisa assim. É um outro cheiro, parece substância química. Daí tinha um português próximo da gente, que trabalha lá, que trabalha para uma empresa que faz serviço em Accra, e volta e meia vai para Gana. E daí ele falou assim, português de Portugal, me desculpe, eu ouvi a sua conversa, né? Daí ele estava contando assim, olha, eu já venho há muitos anos para Gana, para Accra, e isso daí não é que o pessoal está fazendo fogueira para queimar, para fazer comida e tal. Eles pegam os computadores e queimam os computadores inteirinhos. E daí, como o plástico e outras coisas têm uma temperatura de volatilização muito mais baixa, tudo volatiliza e só ficam os metais. E daí eles conseguem extrair cobre, conseguem extrair ouro, prata. Assim, gente, manualmente. Eles fazem uma fogueirinha ali e vão fazendo isso. E daí o cheiro é do plástico queimando. E ele é extremamente cancerígeno. A cidade inteira, 9 milhões de habitantes, fede. Desculpa a palavra, mas fede mesmo. O cheiro é muito, 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 muito ruim. Eu estou acostumado com campo, né? Com estrebaria, com suinocultura, né? Porcos e tal. Acreditem, aquilo é um perfume Chanel número 5 próximo do que a gente sente em Accra. Eu não estou sendo, como se diz, eu não estou sendo dizendo que a Accra não vale nada e tal. Eu só estou dizendo a realidade. O cheiro é muito ruim, tá? Muito ruim. O ar de Accra está inteiramente infestado de substâncias químicas altamente cancerígenas. Altamente cancerígenas. E isso leva a um problema de saúde coletiva extremamente sério. Isso é epidemiologia ambiental. Por que as pessoas têm problemas respiratórios lá? Por que elas têm câncer lá? Muito da razão, provavelmente, é por causa dessas coisas, como a queima de computadores. Principalmente a parte plástica dos computadores. Você sabe que existem dezenas e dezenas de tipos de plástico, né? E todos, quando queimados, emitem substâncias cancerígenas para o meio ambiente, como, por exemplo, dioxina. Existem mais de 200 tipos de dioxina. Dioxina é uma molécula bem pequena, é difícil filtrar, inclusive, que ela é extremamente cancerígena. Uma vez, na Itália, década de 70, vazou 5 quilos de dioxina de uma fábrica italiana. Matou 5.000 animais em volta da fábrica, em alguns quilômetros de distância. 5 quilos, tá? Então, isto é epidemiologia ambiental. Eu quero que vocês percebam, tá? Vamos voltar aqui para
O que mais pode causar em termos... O que os resíduos mais podem causar de problemas que a gente estuda na epidemiologia ambiental, né? Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Já está aqui minha caneta. Tá. A água, por exemplo, quando eu misturo o resíduo sólido com água, o lixo pode contaminar a água, veicular micro-organismos que vão provocar doenças como hepatite, verminose. Se eu jogo o lixo no solo, na superfície do solo, ou enterro, esse lixo vai se decompor, vai contaminar o solo. As plantas que estão ali, elas podem absorver isso daí e pode atingir a água de rios, córregos, cisternas, poços, etc. Eu quero dar um outro exemplo para vocês. Mais uma historinha do professor Klaus. Um dos primeiros aterros de Curitiba foi ali na cidade industrial, onde que hoje é cidade industrial. Tem o aterro da Lameia Pequena, que fica na divisa entre Curitiba, Colombo e Almirante Tamandaré, eu já fiz um estudo lá. Tem o aterro da Caximba, que já está fechado também, todos esses estão fechados. O aterro atual fica em Mandirituba, tá? Lá na região de Mandirituba, adiante de Fazenda Rio Grande. Mas um dos primeiros aterros que a gente teve era um aterro a céu aberto, assim, um lixão ali na cidade industrial. Eu tive uma vez uma aluna que é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a gente ainda volta e meia conversa sobre essas coisas, e ela contando assim, eu não sabia desse aterro, porque ele é muito antigo. Ele foi fechado há muito tempo atrás, à beira do contorno ali da cidade industrial, ele foi fechado há muito tempo atrás, e daí com o tempo ele sofreu invasão de pessoas. Ele foi coberto com terra, né? Então, de cima, de fora, você não vê que tem lixo ali, mas tem milhares e milhares de toneladas de lixo. E daí ele sofreu invasão, as pessoas começaram a construir suas casinhas. A Prefeitura de Curitiba, a Secretaria Municipal, ficou preocupada. Por quê? O lixo, quando ele vai decompondo, principalmente se tem metais pesados, chumbo, né, e outras coisas, ele vai entrando no solo, na água subterrânea, etc. E pode atingir as pessoas, tanto a água que elas coletam de poços ali, ou mesmo plantas que elas cultivam ali. Daí a minha aluna contou uma história assim, professor, a gente tinha que ir lá com a polícia, porque as pessoas achavam que a gente ia enxotar elas dali. Então elas ficavam com medo e agrediam a gente. E daí a gente explicava para elas, mas olha só, você tem tua horta ali. O solo, a terra está toda contaminada. Tem produtos químicos ali dentro, porque isso daqui era um lixão. Produtos químicos. Daí uma mulher falou assim, mas olha aqui a minha couve tem 3 metros de altura. Olha, como pode ter produto químico se minha couve está grande, bonita assim? É que a couve, gente, é um hiperextrator. A couve tem capacidade de pegar metal pesado do solo e ela transloca para uma parte da planta, ela faz isso de propósito, fisiologicamente, tá? Ela transloca para uma parte da planta que não vai fazer mal para ela. No caso da couve, as folhas. E o que a gente come da couve? Folha. Então, os caras estavam comendo metal pesado. E é hiperextratora. A couve é considerada uma hiperextratora, tira grandes quantidades. Por que a couve faz isso? Para não morrer intoxicada. Então, ela tira do solo, joga para um lugar onde que ela não vai fazer mal para ela, ela não morre. Só que as pessoas comem isso. Girassol, um hiperextrator, só que ele joga nas sementes, nos grãos. O rabanete é um hiperextrator, só que ele joga no tubérculo, na parte que a gente come. E assim por diante. Então, assim, olha, o resíduo que estava lá no solo do lixão vai para a planta. E daí as pessoas comem as plantas. Olha só que legal, né? Isso é epidemiologia ambiental. Isso é um problema que a gente estuda dentro da epidemiologia ambiental. Vamos ver mais coisas aqui, ó, mais problemas que a gente pode estudar na epidemiologia ambiental. Ó, doenças provocadas pelo resíduo ainda, né, por lixo.
Não, espera um pouquinho. Deixa eu pegar minha caneta aqui. A gente pode ter doenças causadas por contato direto quando a gente... Opa, espera um pouquinho aqui. Deu um crack aqui. Aqui, voltou. Não, não voltou. Voltou. Vocês estão vendo o slide, pessoal? É um fluxograma? Sim. Ah, ótimo. Então, olha só. Doenças causadas por contato direto com o lixo. Quando o lixo passa, por exemplo, substâncias químicas, passa agentes de contaminação para o ser humano. Um aluno meu da farmácia, um orientado meu, está estudando a contaminação por SARS-CoV-2, pelo vírus da Covid-19, através de fômites. Fômites são objetos inanimados. Você vai no supermercado, pega algo, você pode estar sendo contaminado por SARS-CoV-2, ele está fazendo um levantamento bibliográfico disso. O lixo, então, pode causar doenças por contato indireto. Então, as substâncias perigosas do lixo vão para o ar, vão para a água e vão para o solo, daí atingem o ser humano. O lixo pode aumentar o número de vetores mecânicos, como moscas, baratas, roedores suínos, que passam mecanicamente, através dos alimentos, a doença para o ser humano, ou vetores biológicos, daí mosquitos, roedores suínos, moscas, baratas, que servem como intermediários no caso de doenças. Por exemplo, olha aqui, ó, as moscas, elas podem passar salmonelose, verminose, disenteria, febre tifoide, diarreia, que são causados por diferentes agentes biológicos. Como que elas fazem isso? Através das patas, das asas, do corpo, das fezes. Os mosquitos, principalmente picada, malária, dengue, febre amarela, leishmaniose, filariose. Aliás, leishmaniose, gente, é um problema sério, tá? Ninguém fala, mas ali na Tríplice Fronteira, região de Foz do Iguaçu, a leishmaniose já é endêmica, já é natural dali. E a leishmaniose está chegando em Curitiba, tá? Começar a prestar atenção. As baratas, através das patas, asas, corpos e fezes, podem passar febre tifoide, verminose, difteria, doenças gastrointestinais. Ratos, fezes, urina, saliva, principalmente leptospirose, mas muito comum aqui no sul, principalmente em épocas de seca, antavirose, também peste bubônica, mais raro. Voltou a peste bubônica para o Brasil, tá? Só deixando claro. Os porcos, através do consumo de carne contaminada, crua ou mal cozida, pode passar teníase, né? E como que a gente previne tudo isso? A epidemiologia ambiental também, ela prega formas de prevenção. Eliminar lixões a céu aberto, dar melhores condições de trabalho para catadores de material reciclável, melhor condição de segurança e saúde no trabalho para garis. Se eu sei o que serve de alimento e abrigo para os agentes intermediários, eu posso controlar esses agentes intermediários. Então, por exemplo, eu não vou controlar a malária através do agente que causa a malária, mas do agente intermediário à malária, os mosquitos. Controlando os mosquitos, eu controlo a malária. Fazer a limpeza urbana, acondicionar adequadamente o lixo, fazer coleta e transporte de lixo, não deixar em qualquer lugar, destinação adequada dos resíduos sólidos para aterros sanitários, não lixões, e principalmente educação sanitária e ambiental. Até quando chove a gente pode ter problema, né? Empoçamento de água de chuva é um problema sério, principalmente porque essas poças servem de lugar de reprodução para vetores, como, por exemplo, os mosquitos. Os mosquitos, eles precisam se desenvolver dentro da água. As larvas dos mosquitos se desenvolvem dentro da larva. Então, a partir daí, dengue, febre amarela, filariose, malária, entre outros. Como que eu previno isso? Eliminando o empoçamento de água, principalmente vasilhames e pneus, né? A gente aqui no Paraná tem muito problema com dengue.
Mesmo começando o inverno, a gente está com dengue ainda. Não sei se vocês estão procurando se familiarizar, né? Ouvir dessas notícias. Matar os criadouros, né? O inseticida, óleo, querosene, sei lá o quê, para não criar larvas de mosquitos. A dengue não é provocada por um mosquito. Ele é intermediário do agente biológico que vai provocar a dengue. Manter as moradias e arredores, terrenos baldios limpos e em ordem, acondicionamento e coleta e disposição adequada de lixo. Até as moradias têm a ver com o ciclo das doenças, né? Tem um dado de 2010, mas que mostrava que 43% dos domicílios do Brasil são inadequados, né? Por exemplo, se você constrói a sua casa próximo a lugares onde tem elevada concentração de mosquitos, por exemplo, há um aumento significativo da transmissão da doença. A malária é caso bem típico, principalmente no norte do Brasil, onde que é mais quente o ano inteiro, né? Então, é necessário higiene doméstica para tentar interromper a transmissão de doenças, principalmente por meio feco-oral, como diarreias e outras doenças, limpando a água, como infecção de pele, e que é causada principalmente por fungos. Mas tem uma doença muito séria, tem várias, né? Você pode, dentro de casa, você pode pegar várias doenças transmitidas pelo ar, como catapora, cachumba, meningite, doença respiratória. Por isso que uma casa deve ter espaço, ventilação, boa temperatura do ar, sem muita umidade, para evitar a transmissão dessas doenças via o ar interno. Mas tem uma doença que é muito séria, que é a doença de Chagas. É interessante que ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, né, um protozoário, e ele só entra no corpo humano através de barbeiros. Barbeiro é um tipo de percevejo, digamos assim. Esses percevejos comuns que a gente vê nas plantas e tal, o barbeiro é um tipo de percevejo, mas ele é maior. Tem várias espécies, a mais comum é Triatoma infestans, tá? E ao contrário dos percevejos comuns que você vê por aí, o fede-fede e outros, os barbeiros são hematófagos, se alimentam de sangue. Então eles entram na casa das pessoas e quando a pessoa está dormindo, ele vai lá e pica para se alimentar do sangue da pessoa. Só que nisso ele transmite o Trypanosoma cruzi, tá? Mas, professor, então eu não posso dormir que vai um barbeiro. Não, espera. Ele precisa de condições específicas, né? Principalmente essas casas de pau a pique, que eles colocam umas madeirinhas, colocam barro e tal. Nesses interstícios, naqueles buracos ficam os barbeiros. Tá? Casa de alvenaria bem feita, sem buraquinho, a possibilidade de você ter doença de Chagas é quase, de ter barbeiro transmitir doença de Chagas é quase nulo. Mas tem um outro caso, mais historinha do professor Klaus. Parece a escolinha do professor Raimundo, né? Só que é do professor Klaus. Já teve caso de doença de Chagas sendo transmitido aqui no Paraná por caldo de cana. Já ouviram falar disso? Por preparação de açaí. Por que isso? Caldo de cana, a gente não planta cana na região de Curitiba. Muito menos açaí. Porque aqui é muito frio, não cresce. Acredita em mim, eu sou agrônomo de origem. Disso eu entendo um pouquinho. O pessoal tem que trazer de outros lugares mais quentes, onde tem barbeiro. E daí o barbeiro, ele é mais ou menos desse tamanho, assim, depende da espécie, média, assim, mais ou menos aqui, uns 2 centímetros, 3 no máximo. O barbeiro vem junto com os caules da cana-de-açúcar, vem junto, porque açaí, normalmente, eles pegam aquele conjunto inteiro, né? E depois vão tirando semente por semente, frutinho por frutinho, vem junto com isso.
Então, já teve casos aqui no Paraná, em São Paulo, onde que o cara foi fazer o caldo de cana, moer, né? Fazer a moagem do caule, né? Para ser, pô, caldo de cana é bom demais, gente. Com limãozinho, é bom demais. Eu não vou deixar de tomar caldo de cana, né? Ainda mais que é uma bomba de caloria, né? Eu adoro coisa que tem muita caloria. Pena que as coisas mais gostosas, todas têm muita caloria, né? Fazer o quê? Mas o cara vai lá e não vê que tem um barbeiro ali e moe junto. A mesma coisa com açaí. E daí o Trypanosoma cruzi está dentro do barbeiro. O barbeiro morreu. Liberou o Trypanosoma cruzi, você vai lá e toma. Não é comum. Eu só estou dizendo que é uma possibilidade. Se o cara tem higiene, mínima coisa de higiene, é zero a possibilidade de ter esse tipo de contaminação. Mas já ocorreu, tá? Então, vocês verem como as coisas em volta importam para o processo saúde e doença. Isso é epidemiologia ambiental. Não é legal, gente? Eu fico maravilhado toda vez que eu começo a pensar, a estudar e me deparar com esses tipos de casos. Eu fico maravilhado. Bom, vamos dar prosseguimento. Agora acho que vocês já estão vendo de novo. Aqui, eu vou, para terminar a nossa aula de hoje, eu quero mostrar um estudo de caso com poluição do ar. Nos últimos anos tem saído muitos trabalhos, inclusive em grandes revistas internacionais, a The Lancet publicou esses tempos, tem até um grupo de estudos ligado à revista The Lancet sobre isso, que mostra que devem morrer por causa direta de poluição do ar em torno de 1 milhão de pessoas por mês no mundo. É claro que tem alguns países onde que se morre mais, como Índia, China, mas em todos os países morrem pessoas todos os meses por poluição do ar, né? Teve um estudo muito interessante, gente, que, assim, eles estudaram qual era o efeito da poluição do ar, principalmente de emissões veiculares, nossos carros, sobre a saúde das pessoas na região metropolitana de São Paulo. E usaram como base doenças cardiorrespiratórias. Na região metropolitana de São Paulo, esse estudo foi em 2009. Ele é um pouco antigo, mas, gente, a mesma coisa está ocorrendo agora, se não for pior. Tá? Melhorou ou não melhorou, eu garanto 100% para vocês. A chance de você morrer com doença cardiorrespiratória é 11%. Muito disso é poluição do ar. Ah, professor, pode ter outro tipo de doença cardiorrespiratória que não é causado por poluição do ar. Concordo. Eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão: se eu não ter mais nenhuma emissão veicular, proibir todos os carros na região metropolitana de São Paulo, a chance de uma pessoa lá morrer por doença cardiorrespiratória cai de 10,9 para 2,4. Então, vocês podem imaginar que 4/5 das doenças cardiorrespiratórias na região de São Paulo das mortes por doença cardiorrespiratória na região de São Paulo é por poluição do ar. Tá? A poluição provocada pelos veículos matava indiretamente quase 20 pessoas por dia na região metropolitana de São Paulo. Tá? Em 2004, 5 anos antes desse estudo, de 2009, eram 12 mortes por dia. Tá? Então, assim, olha, isso daqui eu já expliquei. O ar da região mata, por ano, em torno de 7 mil pessoas a partir dos 40 anos de idade, que é o grupo de maior vulnerabilidade. Né? 65% a mais que 2004. As principais doenças agravadas pela poluição do ar: infarto, acidente vascular cerebral, pneumonia, asma e câncer do pulmão. A poluição do ar, lá na região metropolitana de São Paulo, causa em torno de 13 mil internações por ano, custando à época 334 milhões de reais por ano.
25% custeado pelo SUS. Crianças de até 4 anos e adultos com mais de 60, com 5 mil internações, cada grupo são os mais afetados. Das 13 mil, 10 mil eram crianças até 4 anos ou adultos com mais de 60. O ar de São Paulo é quase 3 vezes mais poluído que o limite tolerável pela Organização Mundial da Saúde. E tem uma das características que a gente mede, a maior, é material particulado inalável. É material físico, não é gás. É material físico que entra pelo aparelho respiratório, vai até o pulmão e se acumula no pulmão, tá? Dando uma série de problemas nos pulmões, inclusive câncer. É 28 microgramas por metro cúbico. O máximo tolerável pela OMS é 10. E lá é 28. Né? Em 2009, o New England Journal of Medicine, que é, junto com o The Lancet, dos dois maiores revistas científicas na área médica no mundo, eles publicaram um estudo que a cada 10 microgramas que você diminui na poluição do ar, olha, São Paulo tinha 28 microgramas, a cada 10 microgramas você aumenta em média 7 meses na expectativa de vida de pessoas. Eu quero perguntar para vocês, será que o ambiente à nossa volta não tem nada a ver com as doenças que a gente tem? E é isso que a gente quer pesquisar na epidemiologia ambiental. Eu tive um aluno de mestrado uma vez, eu não era orientador dele, mas ele era médico, e ele estudou ali em Colombo. Tem alguém de Colombo aqui? Tem alguém de Colombo, Almirante Tamandaré? Sempre tem alguém de Colombo e Almirante Tamandaré. Campo Largo também. Não tem ninguém de Almirante. Em Colombo e Almirante Tamandaré, eu não sei se vocês já viram, tem várias fábricas de cal, né? Cal, aquele branco, bem branquinho que se usa na construção para fazer concreto, massa corrida e outras coisas aí. Acabamento nas casas, etc. O cal, ele é bem fino. Se você vai nas fábricas de cal, você vai ver que tudo em volta é branco. Daí, o que esse aluno fez? Ele foi um trabalho bem interessante. Ele mapeou as fábricas de cal em Colombo e ele estudou os ventos de Colombo. Para onde iam? Da onde para onde iam? Vocês sabem que Colombo é bem dobrado, né? Almirante Tamandaré também. Curitiba também é bem dobrado, mas não tanto quanto Colombo. Colombo é mais ainda do que Curitiba. Quem corre na rua, como eu, por exemplo, tem vezes que em uma corrida eu subo 100 metros. Eu subo 100 metros. Não é assim. É assim, eu subo 100 metros. E corrida curta, algumas vezes, aqui por perto da minha casa. E Colombo é muito pior. Almirante Tamandaré é a mesma coisa. Então, tem muita morro, e daí as correntes de ar encanam entre os morros, levando aquelas partículas bem finas de cal de um lugar para outro. E ele mapeou isso, e daí viu em todo o caminho, através de dados do SUS, né, do Sistema de Saúde Pública, que ele não tinha acesso à saúde privada, ele viu pelos dados do SUS aonde que tinha maiores casos de doenças respiratórias. E coincidiu certinho com o caminho do cal. Existem meios hoje de você evitar esse tipo de poluição. Mas nem todas as fábricas usam, tá? É obrigatório, mas nem todas usam. Então, isso é epidemiologia ambiental. Eu quero que vocês entendam que a gente tem que começar a ver o que está em volta das pessoas. Não é só ver a pessoa. E essa mesma ideia, vocês podem aplicar na psicologia pura. Porque muitas coisas que atingem o psique, a cabeça das pessoas, é em volta das pessoas. A gente está discutindo aqui saúde orgânica das pessoas.
Os psicólogos também estão envolvidos em saúde orgânica. Pelo amor de Deus, vocês têm que se envolver em saúde orgânica das pessoas. Por favor, tá? Mas até na psicologia, digamos assim, pura, tudo que ocorre em volta é importante. Não se esqueçam disso nunca mais. Essa é minha missão nessa disciplina. Fazer vocês verem que vocês precisam estudar o que ocorre em volta das pessoas, tá? Isso é muito importante. Gente, isso é epidemiologia ambiental. Nossa, dá para ter uma disciplina de doutorado só com epidemiologia ambiental. É muito grande. A gente tem que falar de outras coisas ainda, mas agora vocês têm uma ideia. Agora vocês têm uma obrigação como profissionais na área de saúde. Agora não tem mais desculpa. O Sr. Klaus está discutindo com vocês, está mostrando para vocês. Agora vocês têm que prestar mais atenção o que ocorre em volta das pessoas, tá? E aproveitem, vocês estão começando a faculdade agora. Vão exercitando isso cada vez mais. Daí vocês vão sair excelentes profissionais. E profissionais holísticos. Quer dizer, não tem nada a ver com sobrenatural, não. Holístico é aquele que vê tudo em volta, tá? Holístico significa isso, ver tudo em volta, tá? Esse é o melhor profissional, sem dúvida nenhuma. Gente, perguntas? Dúvidas? Colocações? Só com relação às atividades, já estão vencidas. Você entrou lá na atividade de frequência da semana... A 11 e a 12, não consegui, venceram ontem à noite. Então foi mudado alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, eu vou deixar mais uma semana, tá? Caso vocês não entendido inteiro. Não vão se acostumando. Não, o professor Klaus, filho de alemão, olha, assim, não vão se acostumando, tá? Atividade e frequência. Deixa eu anotar aqui, semana 11 e 12, mais uma semana. Mas a de hoje vai até domingo que vem, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou amanhã cedo, daí eu mudo para vocês, libero de novo, tá bom? Mas isso é só por causa da confusão que teve para entrar a disciplina no meu AVA, tá bom? E falar para vocês que eles colocaram mais disciplina no meu AVA. Daí eu estava começando a mexer na disciplina de outra pessoa, sem saber que era de outro professor. Porque a assessoria pedagógica colocou no meu AVA. Eles se confundiram, daí, pô, tá dando confusão aqui. Foi complicado. Foi um parto, gente. Agora o parto, já nasceu a criança, tá? Agora ela está crescendo já está amamentando, vai ficar grande, saudável, sem problema nenhum, tá? Gente, dúvidas, alguma colocação? Fora a reclamação da Regiane, né? Alguma reclamação a mais? Tudo em ordem? Vocês podem falar, gente, só não me xinguem, tá? Viu, Regiane? Só não me xinguem, por favor. A Regina é da minha geração, a gente não é acostumado a falar muito palavrão, né, Regina? Eu apanhava dos meus pais se falasse palavrão. Não era qualquer surrinho, não. Pá! Até hoje, quando eu falo um PQP, minha mãe, onde você aprendeu isso? Exatamente. Você aprendeu isso? Uma vez eu estava dando aula para engenharia civil, tinha 2 meninas, e daí eu soltei uma palavra, não era um palavrão, mas era uma palavra meio feia, foi sem querer. Daí eu me toquei, ai meninas, me desculpem, não fiquem bravas comigo. Daí uma menina falou assim, professor, eu trabalho em chão de obra. Essa palavra que o senhor falou é a mais bonita que eu ouço todos os dias. Daí pô, pelo menos eu não fui tão mal assim, né? Mas foi sem querer que eu falei. É muito difícil eu falar palavrão. Então, gente, é isso. Eu agradeço a presença de vocês, quase 10 horas. Eu agradeço a presença de vocês e espero vê-los na semana que vem. Lembrem-se, quem ainda não mandou equipe e tema do trabalho, amanhã cedo eu vou colocar os parâmetros do trabalho lá
no AVA, tá? Eu vou colocar, gente, na semana 18, porque é na semana 18 que vocês têm que entregar, tá? Então, eu vou colocar lá um doc no material do professor, aquele primeiro de cima para baixo, tá? Logo depois do começo lá da semana. Eu vou colocar no material do professor, eu vou colocar um doc, né, um Word, um documento do Word com os parâmetros, tá bom? Inclusive, eu vou dar umas dicas, vou colocar um site lá que vocês podem ver como fazer um trabalho e etc. Mas eu vou colocar na semana 18, 28 de junho, porque é nessa semana que vocês vão entregar o trabalho, tá? Mas daí na semana que vem a gente já conversa mais um pouco, tá bom? Gente, obrigado pela presença. Vamos descansar agora um pouco. Uma pergunta ali no chat. Como? Mandaram uma pergunta no chat ali. Pô, não apareceu. Ah, agora. Não, gente, não apareceu nenhuma das perguntas. Eu não tinha visto nenhuma das perguntas no chat. Tá. Primeira lá aonde que eu moro? Alguém perguntou a Lenir. Eu moro no Bacaxiri. Lenir, moro no Bacaxiri. Perguntaram quem for fazer individual precisa mandar o tema por e-mail? Precisa sim, tá? Da atividade de frequência já foi falado. O gatinho da Joide é o Chico, para todo mundo saber, tá? O meu e-mail é klaus.alter@uniandrade.edu.br. Já coloquei aqui no chat. Tá? A Secretaria de Saúde vai ampliar a vacinação com pessoas eu vi isso, com pessoas com deficiência permanente, ótimo, comorbidade, professores só da rede básica ainda, tanto pública quanto particular, tá? Coloquei ali meu e-mail. Tem mais alguma pergunta? Não, foi tudo. Acho que agora foi tudo. Tá? Mesmo quem for fazer individual, manda um e-mail para mim com o tema. É principalmente para saber o tema, tá, gente? Para controlar um pouquinho isso daí. Tá bom? Mais alguma coisa? Respondi tudo, Kali? Tá. Gente, agradeço então a presença de vocês e quero ver vocês aqui próxima semana. Não percam. Resíduos. Maravilhoso. Maravilhoso. Imperdível. Resíduos. Vocês têm que saber. Vocês têm que saber. Tá bom? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.